Nós nos sentimos muito honrados em poder compartilhar convosco a palavra de Deus nesse dia. Comigo está a minha esposa, missionária Eusa. Eu peço que ela fique bem de pé para me apresentá-la. Esta é a minha esposa, missionária Eusa, a mulher que cuida de mim e que já faz muito tempo que me tolera. Louvado seja Deus. E a companhia dela para mim é sempre muito boa. Louvo a Deus pela vida dela e agradeço por ela estar comigo hoje aqui, juntamente para nos alegrarmos na presença de Deus. Obrigado, minha filha. Meus queridos e amados irmãos, nós trouxemos aqui para a nossa meditação, visto ser hoje um culto de ceia, trouxemos um texto bem conhecido de todos nós. No livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e os versos 42, 43 e 44. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos sinais, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto histórico mostra-nos a igreja modelo para nós, a igreja que chamamos de igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos. E quando nós olhamos para a história da igreja, na visão lucana, nós percebemos uma igreja poderosa, uma igreja abençoada, uma igreja que crescia, que se fortalecia a cada dia. E o único segredo desse crescimento, da prosperidade, era um só: a comunhão que existia entre eles. E esta palavra eu queria destacar nesta noite, a palavra comunhão. A koinonia
que é uma palavra no grego koinonia, mas no contexto bíblico vai além disto, vai além de tudo isto, uma palavra, além de uma amizade, além de uma reunião entre pessoas, significa compartilhar a vida, bens, alegrias e também as dores. A comunhão nos faz viver o que o outro vive, sentir o que o outro sente. Bendito seja Deus. A riqueza, a tua riqueza é a minha riqueza. A tua fé é a minha fé. A tua esperança é a minha esperança. O teu Deus é o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E isto é o que nos lembra quando nós nos reunimos para cercarmos a mesa do Senhor. Esta comunhão se mostra de forma mais evidente, porque os símbolos que aqui estão e que serão daqui a pouco compartilhado com a igreja, com todos nós, esta comunhão, estes símbolos, essa simbologia retratada aqui nesses símbolos sagrados, diz que somos irmãos, diz que estamos em Cristo Jesus, aquele cuja memória é lembrada nesse ato sagrado, nesta ordenança divina. Todo crente salvo deseja participar da mesa do Senhor, deseja comungar. Obrigado. Comungar esta fé, isto que nós temos em comum, é o que faz alguém chegar, vindo lá do sul do estado do Maranhão, não conhecido ainda, mas chegar numa reunião como essa, numa casa como essa, e parece que nós já nos conhecíamos há muito tempo.
A comunhão faz isso. Na Santa Ceia, quando participamos do pão e do vinho, estamos dizendo que temos parte com o próprio Senhor Jesus Cristo. Estamos compartilhando a vida, sua morte e a sua ressurreição. Poderíamos até discorrer sobre isso, mas considerando o tempo, que há pouco não temos condições de detalhar esta verdade contida nesse momento sagrado. O cristianismo não é uma fé individualista. Quando cercamos a mesa do Senhor, todos somos iguais em condição diante de Deus. Todos somos iguais. E esta é a condição: pecadores remidos pela graça de Deus. Não foi por nada de grandioso ou por alguma obra de justiça que aqui estamos. Estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. A graça que se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ela alcançou a você. Ela alcançou a mim, lá no sul do estado do Maranhão, quando vivia distante, sem conhecer esta graça, mas ela me alcançou, e aqui estou, reconhecendo que só Deus faz isso, que muitos de nós, como eu, que alguém olhava e não dava nada, e nem esperava nada de nós. Éramos como lixo na sociedade. Mas o Senhor Jesus estendeu suas mãos para nós. Na sua misericórdia, no seu grande amor com que nos amou. Estendeu suas mãos, não olhando para a nossa condição miserável, estendeu suas mãos para nos dar o direito de ser chamado filho de Deus. João disse: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, pois sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Fico olhando para esta multidão de pessoas, a gente considera uma multidão, e quantos não estão por aí também reunidos assim, numa Assembleia Geral, também
cercando a mesa. E eu fico imaginando as palavras de Jesus, quando chega para os seus discípulos e diz: eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa, porque ele estava sabendo que o seu momento havia chegado. E ele chega a dizer: eu não beberei mais do fruto da vide até que se cumpra no reino de Deus. E nos ordenou a fazer isto todas as vezes até que ele venha. E aí, quando nós nos reunimos, quando a família de Deus se reúne para esse momento de coinonia, de comunhão, nós imaginamos que daqui a pouco nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. O pastor leu aqui um texto em que fala de que nós fomos comprados por um preço bom, por um bom preço. E ele diz que não foi, Pedro diz que não foi com ouro, não foi com prata, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Este sangue que purifica, este sangue que limpa, que transforma, que liberta e que nos une em Cristo Jesus. Esta comunhão que há entre nós é tudo por causa desse sacrifício que foi feito. Foi o sangue que nos uniu, foi o sangue que nos aliançou, que nos uniu, foi o sofrimento, foi a cruz que nos uniu e que nos deu o direito e esta oportunidade de sermos irmãos. E como irmãos, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para viver, para agradar ao Senhor, para glorificar o nome de Deus. Precisamos viver em comunhão. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. A igreja é o exemplo que retrata o Deus eterno, o Cristo ressuscitado, o Cristo que morreu, mas que está vivo para a glória de Deus Pai.
E a nossa esperança é que naquele grande dia estaremos todos lá, servindo ao Senhor nosso Deus, ceando. Nós que não tivemos a oportunidade de estar com Ele ali na última ceia, um dia nós estaremos com Ele, ceando com Ele, nos alegrando com Ele, e esta é a esperança que arde dentro do nosso coração. Quando nós comemos o pão, quando nós participamos deste pão, que o Senhor, quando entregou aos discípulos, Ele não disse que era o pão, Ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vocês. Quando entrega o cálice, Ele diz: isto é o meu sangue, é a minha vida que é dada por vocês. Aleluia. A ceia é um momento de meditarmos, de fazermos uma introspecção, de relembrarmos o que nos trouxe a ser o que somos agora. Servos de Deus, participantes da mesa do Senhor. Isto tem um preço, e esse preço é muito alto. Você, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, depois de mostrar aquilo que segundo ele mesmo recebeu do Senhor, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. E a comunhão é uma condição necessária para que você meta a mão no prato, para que você participe desse momento sagrado, porque os emblemas são simples. É um simples pão, é um simples cálice, mas o que eles representam, a sua representação é que é tão forte, que Paulo chegou a dizer aos irmãos em Corintos: por causa disto, há muitos entre vós doentes, fracos, outros doentes e outros que já dormem, porque não souberam discernir o corpo e o sangue de Jesus que está aí representado pelo pão e pelo vinho. Eu sei que esta igreja é uma igreja que marcha vitoriosa, e o segredo também, como a igreja primitiva, é a comunhão que existe entre nós. Eu estava vendo o mutirão em que o pastor Josias fez, e eu até fiz o plano de vir. Eu disse para ele, ali da igreja de Macaúba, ainda falei com os irmãos,
E fiquei pensando de vir, e disse: meu Deus, mas lá tem tanta gente, eu vou chegar lá com um pouquinho de gente. E fiquei pensando, né? Depois a gente terminou não vindo. Depois eu vi o pastor mostrando aí e dizendo que tinha uns 160 homens. Mas se o senhor permitir, no dia que o senhor fizer um mutirão aí, eu quero vir, nem que seja para ficar mal o senhor aí, glorificando a Deus, porque é tão lindo ver o povo de Deus caminhar assim, meus amados irmãos. É isso que fortalece a igreja, é a koinonia, é a união que existe entre nós, que as pessoas lá fora muitas vezes não encontram a forma de fazer, porque isto se faz quando existe uma comunhão dada por Cristo Jesus, pelos laços do Calvário, que nos faz amar, querer o bem dos nossos irmãos, que nos faz sofrer quando vemos alguém passando alguma dificuldade, mas que nos faz alegrar quando vemos alguém, a obra de Deus crescendo, o trabalho de Deus crescendo, independente de quem seja, o irmão que esteja ali, o pastor que esteja ali, queremos ver a obra de Deus marchar, prosperar para a glória do santo nome do Senhor. Eu quero ficar por aqui com estas palavras e agradecer ao pastor Josias pela sua coragem de chamar o pastor Hélio para estar aqui trazendo uma palavra para vós outros. Me sinto tão pequeno para isto. De coração eu digo isso. Às vezes eu olho para a igreja e digo: meu Deus, a igreja mesmo que eu estou lá, e eu acho muita coisa para mim. Me sinto tão pequeno para isso. Mas o Senhor fez isso, e eu tenho convicção de que foi Ele. Tenho convicção de que foi Ele. Eu estou hoje aqui entre vós. Nunca imaginei que pudesse Deus me levar para tão longe da minha terra natal. Estou hoje a quase 800 quilômetros da minha cidade. Meus filhos, o mais próximo está a 650 quilômetros mais ou menos. E nós estamos aqui. E alguém pergunta: o senhor está feliz? Eu estou feliz, porque eu quero estar no lugar que Deus me colocar. Esse é o melhor lugar para um crente, para um pastor, para um servo de Deus. É o lugar que Deus quer que você vá. Eu ainda relutei para não vir, mas depois entendi que o plano não era meu, era de Deus. Eu digo: estou aqui, eis-me aqui. E aí me pergunta se eu estou feliz. Estou feliz. A Macaúba para mim hoje é o melhor lugar que tem no Maranhão. No Brasil é a Macaúba. Estou lá. No dia que meu coração sair da Macaúba, eu saio junto, porque não é bom a gente ficar no lugar onde o coração não está. Estou ali, feliz, só eu e a missionária Eusa, e o povo de Deus que estão cuidando de nós ali. Eu disse para eles: minha família hoje é vocês. Eu tenho 3 filhos, mas a minha família hoje é a igreja, a Assembleia de Deus ali em Macaúba. A minha esposa, que sempre foi minha companheira, e que eu quero que Deus conserve ela todo o tempo, porque a companhia dela para mim é muito importante. Muito importante. Oreis por nós ali em Macaúba. Estamos
à disposição de vocês. Estou à sua disposição, meu pastor. Ele perguntou: o senhor veio mesmo? Eu digo: o senhor disse que era para vir. Eu estou aqui. E eu já estava devendo. É coisa ruim quando a gente já está devendo, né, pastor? Eu já estava devendo. Eu gosto sempre de deixar um saldozinho, mas agora é que estou quitando aqui a conta, né, pastor Josias? Quero lhe agradecer a esta igreja, agradecer ao meu querido, é o vereador esse aqui, né? É o vereador Otoniel. Quero agradecer a todos os obreiros, os pastores, né, que todos nos receberam com tanta alegria, com tanto carinho. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe esta igreja, abençoe o ministério do meu pastor Josias. E nós estamos aqui, meu pastor, está à sua disposição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um prazer muito grande estar convosco aqui para ceiar juntamente com vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a vivermos esta coinonia, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.